Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Mais uma vez, o mestre Gualberto aí está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela tua disponibilidade. Mestre, eu vou ler hoje um trecho do livro do Joel chamado O Despertar da Consciência Mística, para o mestre fazer alguns comentários e também trazer, como a gente vem trazendo aí nos encontros, algumas perguntas do pessoal aqui do canal. Nesse trechinho do livro, mestre, o Joel cita um trecho da Bíblia de Jesus Cristo. Ele fala bem assim: ó, o mestre Jesus Cristo ensinou seus discípulos a evitar o julgamento de pessoas e coisas quando disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. O mestre poderia falar um pouco para nós sobre. Bem, eu prefiro colocar de uma forma um pouco diferente isso aí, essa questão do julgamento. Aí ele se refere, o segundo Joel, a pessoas e coisas. Vamos aprofundar um pouco mais essa questão do julgamento. O julgamento, ele é um problema, como a comparação é um problema, como a avaliação é um problema, como a aceitação ou a rejeição é um problema. O que é que estamos dizendo? O problema está nesse sentido deste eu presente, nesta comparação, nesta avaliação, nesta aceitação ou rejeição e nesse julgamento. Não se trata de não poder julgar, se trata de uma identidade ilusória nesse movimento do julgamento. O sentido de um eu presente em nós, Gilson, é aquele que está sempre com base numa doutrina, num conhecimento, numa experiência passada, avaliando o momento presente a partir do seu fundo de experiência, de conhecimento, de memória. Então, o assunto aqui é muito mais delicado, essa questão de não julgar. Porque não é só não julgar, é não comparar, é não avaliar, é não aceitar ou rejeitar, é não colocar o elemento eu, que é o ego, dentro da experiência, que é o que nós fazemos quando estamos diante de uma situação, seja ela externa, numa relação com pessoas, ou numa relação com uma situação, ou mesmo numa relação interna com pensamentos, sentimentos e emoções, e nós nos colocamos ali como sendo o censor ou o juiz daquela situação. Então, quando fazemos isso, nós estamos afirmando de novo e de novo, ou seja, afirmando e reafirmando esse elemento que é o ego, dentro da experiência desse momento presente. Isso ocorre porque vivemos na identidade ilusória do ego, na identificação com esse falso centro, com essa identidade pessoal. Então, o trabalho da realização da verdade consiste em tomar ciência desse movimento, que é exatamente o movimento do eu, que quando aparece, aparece aceitando, rejeitando, julgando, avaliando, dizendo sim, dizendo não. Então, é basicamente isso. O sentido do eu é esse condicionamento. O nosso intelecto, a nossa formação intelectual mental, desde criança, estamos sendo bombardeados por uma propaganda que tem nos dado um condicionamento onde tudo que avaliamos é dentro de princípios condicionados pela própria mentalidade humanística, social, cultural. Nós acreditamos que pensamos, na verdade, os nossos pensamentos são resultados de condicionamento de cultura. O ser humano, Gilson, ele acredita que ele é alguém e que tem liberdade para pensar, para sentir, para avaliar, para comparar e para julgar. E ele acredita que faz isso tudo de uma forma correta.
E, na verdade, ele é apenas um condicionamento numa expressão egocêntrica, numa relação com o mundo à sua volta. O problema da ego-identidade é que o ego, ele vive dentro deste programa e, naturalmente, infeliz, numa relação em conflito com a vida, porque ele não está fluindo com o instante, com o momento presente. A situação do ser humano no ego, Gilson, é de insanidade psicológica, porque ele, sendo esse resultado de condicionamento de cultura, político, social, religioso, de todo tipo, ele está sempre se expressando no mundo de uma forma equivocada. Ele é infeliz exatamente porque ele vive dentro de uma condição psicológica onde a visão que ele faz de si mesmo, que ele faz da vida, que ele faz do mundo, que ele faz do outro, e as diversas crenças que ele tem, inclusive essas crenças que ele acredita que são importantes para a sua vida, a fixação em tudo isso tem lhe colocado numa condição de completa insanidade. Então, nós não sabemos, Gilson, a verdade sobre quem nós somos, mas acreditamos poder julgar, avaliar, aceitar, rejeitar, criticar, condenar a vida como ela acontece, o outro como ele é, a nós mesmos como nós nos posicionamos. E tudo isso está dentro dessa ignorância. Então não há verdade enquanto esta realização divina não se assentar aqui e agora. O seu trabalho é tomar ciência da verdade sobre o seu ser e ir além desse modelo de mundo, de mundanidade, de padrão condicionado de vida egóica. Enquanto isso estiver presente, a ignorância estará presente. E, naturalmente, toda essa bagunça que as nossas avaliações, comparações, aceitações, rejeições e julgamentos estão favorecendo. O mestre, é impressionante como o ego, por ele próprio, jamais vai sair desse é o cachorro correndo atrás do rabo, dentro dessas crenças, dentro dessas limitações, dentro do julgamento. E eu vejo quanto, na presença do mestre, por essa realização do mestre, de alguma maneira, essa meditação real ou essa atenção plena, né, essa autoobservação, ela vai se desenrolando e eu percebo como é algo que, pelo menos para esse mim, para esse eu, seria algo completamente impossível de ter um pequeno vislumbre dessa realidade onde eu não estou presente, que é só a vida, sem o contato com um mestre vivo, sem o contato contigo, porque é realmente o ego por ele próprio, ele fica eternamente no jogo dele, né, mestre? E é uma graça poder estar em satsang. No máximo, Gilson, o que você pode fazer nessa identidade egóica é estudar. Então você começa a estudar os livros, você começa a ler sobre isso, você começa a aprender sobre isso. E, naturalmente, aquilo que você aprende, que você estuda, começa a fazer parte de um conhecimento meramente verbal, intelectual, teórico, dentro de você. Mas chega um momento que você diz: por que que isso não funciona? Por que que essa verdade, porque até então você tem aquilo como sendo a verdade, por que que essa verdade não é ainda uma realidade aqui para mim? É porque o que você tem não é a verdade, o que você tem é a teoria. Como você está colocando, é exatamente isso. Se você andar em círculos, você vai andar muito, mas não vai sair de dentro do círculo. O ego vive numa condição de prisão de segurança máxima, mas é uma prisão que ninguém tem a chave da prisão. É paradoxal essa expressão prisão de segurança máxima. Ele está dentro de uma prisão que, paradoxalmente, ele não foi colocado ali. E, no entanto, ali se encontra. E não tem chave, não tem como sair dali. E agora?
O ponto aqui, Gilson, é que para o ego não tem solução. Ele está numa prisão que ele não sabe como foi parar ali e não tem como sair dali, porque essa prisão não tem portas. Então, aqui se trata da investigação da ilusão desse ego. Então, você tem a constatação da ilusão da prisão. E isso é o fim do ego. Mas ele sair dali, ele não sai. O que ele pode fazer é ficar andando dentro da prisão, estudando, aprendendo, praticando diversas técnicas ou práticas, mas tudo dentro da prisão. Tudo que você pode construir dentro de uma prisão fará parte da própria prisão. Tudo aquilo que a mente pode alcançar, realizar, obter, vivenciar, estará dentro da própria mente. A verdade da revelação de sua natureza essencial é algo fora da prisão, é algo fora da mente, é algo fora do eu. E, portanto, algo completamente fora de todo esforço, dedicação, prática, exercício, busca que você tenha. Somente uma ação da presença misteriosa, da graça, pode pôr fim a essa prisão. E quando essa prisão desaparece, o prisioneiro desaparece junto, porque o prisioneiro é a própria prisão. O problema, Gilson, é que enquanto você não se torna ciente desse movimento de prisioneiro, você não consegue enxergar a prisão em que está. Então, o que quer que você esteja fazendo, estará fazendo dentro da prisão. Aquilo que pode lhe dar a visão da prisão é a verdade da revelação desse prisioneiro. E você não pode ter essa visão de si mesmo sem a presença da graça. Agora, veja que coisa interessante nós temos aqui. Você não pode saber o que está fora da prisão, porque você não tem acesso a isso. Por isso que eu tenho dito, Gilson, que não há como o ser humano alcançar Deus, realizar Deus, chegar até Deus, porque isso está fora desse movimento, que é o movimento do eu, que é a própria prisão. Mas é possível investigar a prisão, observar o movimento do prisioneiro, se tornar ciente desse modelo de eu, de ego, identidade. É por isso que nós precisamos de um trabalho de autoinquirição, de autoinvestigação, de aproximação de nós mesmos, para observarmos esse movimento da prisão, o que é essa prisão e esse movimento do eu na prisão. O detalhe é que, para isso de verdade acontecer, precisamos da graça divina. Então, chega um momento em que o prisioneiro dentro da prisão, que é uma prisão dessa qualidade, ele reza. Em sua confusão, ele diz desesperado: olha, eu já fiz de tudo, eu já li, eu já estudei, já orei, já meditei, já fiz todos os cursos, já... E ainda está aqui a situação. Por que isso não se resolve? Aí ele reza, ele ora, ele clama, ele faz a oração que ele sabe fazer, o pedido que ele sabe fazer. Aí a graça vem. E quando ela vem, se revela. Quando ela se revela, ela diz: olha, está aqui. E aí todo o trabalho de solução da prisão com esse prisioneiro acontece por uma razão do amor divino, da graça divina. Eu estou falando a partir da minha vivência. Esse contato com esse trabalho vai lhe dando percepções que ainda são vivências para o fim da ilusão desse que vivencia as coisas. Então, eu estou lhe falando aqui, lhe relatando algo que surgiu em minha existência com a presença de Ramana Maharshi, que está aqui a foto dele. A presença da graça, quando chega na sua vida, é para dissolver a prisão. E quando essa prisão se dissolve, juntamente com esse eu, que é o prisioneiro, tudo se vai. E essa realidade se mostra como sendo a verdade daquilo que está aqui, que sempre esteve aqui. Nesse interim, você vai tendo vislumbres da ausência desse prisioneiro e sua prisão, que é o que nós temos em satsang.
Em alguns momentos bem particulares dentro do satsang, fica muito claro que esse elemento eu, ego, prisão, isso não é real. Mas isso vem em razão da graça divina. Tudo vem da graça divina, tudo vem da graça de Deus. Essa graça, esse mistério da vida, né, mestre? É sem palavras. Mestre, tem uma pergunta aqui que também está dentro do tema que o mestre acabou de falar, do George Raymond. Ele pergunta assim: então, ensina como ser a realidade e não sentir a separação? Porque sim, eu concordo com tudo isso. Mas o que a pessoa realmente precisa é de um mapa para arrancar a consciência perdida neste labirinto e encontrar o caminho de volta para a sua consciência primordial, o caminho de volta para casa. É interessante o George dizer, eu concordo. O que estamos colocando aqui, gente, não é algo passivo para concordarmos ou discordarmos. Em geral, nós temos essa coisa de, quando não conseguimos ter intelectualmente uma aproximação, nós dizemos, eu discordo. Mas, de qualquer maneira, esta concordância intelectual ou discordância intelectual ainda é parte da ilusão. Aqui não se trata de um assunto que podemos simplesmente concordar ou discordar. Estamos lidando com você aqui, colocando para você aqui algo que está fora do próprio intelecto. É possível que, num certo nível, você até sinta a verdade disso. E aí o intelecto depois ele diz assim, mas cadê o mapa? Não existe mapa. Não existe mapa. Existe um trabalho a ser realizado. Existe um trabalho a ser feito. Existe um trabalho a ser assumido. Não é um mapa que alguém segue e chega lá. Um mapa, ele nos mostra o quê? Um mapa é um desenho de um território. A verdade, a realidade, Deus, ou o nome que quisermos dar para essa verdade suprema, essa beleza, isso não é como um território que você, com um mapa, você chega lá. Você não vai chegar lá. Deus é uma realidade que não é um território, um lugar para se chegar lá, que com um mapa a gente consegue se nortear e chegar lá. Primeiro, não tem esse lugar. Segundo, não tem esse alguém. E terceiro, não existe esse mapa. A verdade é que a única realidade já está presente. E essa realidade é a realidade divina. Assumir essa realidade requer um trabalho da própria realidade divina, que é a graça, que dá início e fim a esse trabalho. Na verdade, é algo tão misterioso que qualquer desejo nosso, ou vontade, ou boa intenção, não entra aqui. É o próprio mistério divino, é o próprio mistério da graça que lhe toca e lhe move até esse lugar onde você desaparece e essa realidade se mostra. Em geral, Gilson, o ego ele fica muito motivado quando escuta essas falas e diz: agora entendi, agora compreendi. Ele diz: agora eu sei o que tem que fazer. Em geral, o ego diz isso. É uma coisa só de uma motivação temporária. Esse trabalho requer um toque de presença tão real, tão profundo, tão significativo aí em você, que lhe faça queimar por isso, de uma maneira tal que você internamente, de verdade, e não teoricamente, de verdade, esteja disposto a ir além desse sentido de uma ego-identidade por esta verdade. Então, se você perguntar qual é o mapa, me ensine a fazer. A única coisa que tenho para lhe dizer é: permaneça em satsang, se volte para essa realidade e ela realiza. Essa realidade é ela que lhe dá a condição desta verdade
sendo assumida aí, desta verdade se revelando aí. Então, o trabalho todo, Gilson, é o trabalho da graça. O trabalho todo é o trabalho de Deus. Então, Deus é, nesse sentido, tudo que se faz necessário para essa realização. E essa realização é de Deus em Deus. Então, Deus cuida disso. Esse sentido do eu, ele desaparece. Essa ilusão da separação, ela se desfaz nesta simples e direta realização divina. Ah, o que preciso fazer? Satsang. O que preciso fazer? Preste atenção naquilo que está sendo lhe mostrado aqui e esteja aberto a descobrir dentro de si mesmo aquilo que lhe mantém ainda preso a essa condição ilusória de uma identidade separada. É só o que você pode, entre aspas, fazer, é ficar quieto e se permitir que essa graça lhe toque e realize o trabalho dela. E vou lhe dizer, pela minha experiência, Gilson, de anos nesse trabalho, é um trabalho que damos para a graça, porque a gente só dá trabalho para ela. Ela realiza o trabalho dela, mas a gente sabe muito bem protelar, adiar, discutir com isso e resistir a esse trabalho. Só esta graça divina nos fazendo queimar por isso torna esse trabalho possível. O mestre é realmente sem palavras como é real isso que o mestre falou, que é só pela graça. O ego tem essa identidade ilusória, tem a ilusão realmente de que ele vai sair daqui e vai atingir lá. E eu, logo que cheguei com o trabalho com o mestre, imagina, mergulhado nessa ilusão de ser alguém e sem saber que era uma ilusão, né? Então, nossa, vou atingir. E o ego projeta isso, porque não existe referência, né, mestre, do que é um ser realizado, projeta isso com as coisinhas deles, com os interesses dele, com a família, com não sei o quê, e projeta uma grande luz, uma grande paz. Daí pega termos bíblicos, né, a paz que o mundo não conhece. E aí eu, né, hoje vejo, mestre, como o ego ele só se agarra a tudo que dá. E a graça tem um trabalho tremendo, porque o ego é essa ilusão de alguém que não vai sair, não tem cura, como o mestre fala, né? O ego não tem cura. É uma ilusão que precisa ser vista para, pela misteriosa graça, ser dissipada. E o interessante, mestre, é que eu percebo que circunstâncias que antes existia da minha parte um envolvimento bem grande, emocional, tem coisa que simplesmente pela graça do mestre desaparece. Desaparece. E tem outras tantas que vêm à tona e, pela graça do mestre, vão sendo vistas, e não é algo que é um eu fazendo, porque o ego vai fazer alguma coisa para sair dele próprio, ele não faz, ele só enrola, né? Ele só dá uma roupagem nova. Então, esse trabalho dessa misteriosa graça, essa infinita bênção de poder estar contigo, mestre, que é realmente algo que o humano, o eu, não existe parâmetro, né? Se a gente for ver, e óbvio que isso aí é uma especulação mental mesmo, são poucos seres realizados hoje fazendo um trabalho como o mestre faz, então não existe parâmetro nenhum para isso. E o ego projeta milhões de fantasias em relação a isso, e é algo que é totalmente fora do que se projeta, e é um mistério que realmente é para tirar tudo do que o ego pensa que tem e que vai ser ou que não vai ser, é fora do tempo. É sem palavras mesmo. É tão interessante isso, Gilson, que você acabou de colocar, essa coisa do parâmetro. A mente egóica, ela não tem parâmetro. Essa consciência do eu, que eu chamo de mente egóica, é a consciência da pessoa. As pessoas usam a expressão consciência, mas elas não sabem, elas estão referindo a si mesmas como consciência, nessa crença de estar consciente,
sendo essa própria consciência real, não é. É só essa consciência mental mesmo. A consciência de estar consciente, que é a consciência que temos nesse momento aqui, no estado de vigília, aqui a situação da pessoa, do ser humano, ele se vê nesse estado de consciência, nesse estar consciente, acreditando que ele tem essa consciência real, da qual eu tenho falado no canal. A consciência real é a consciência divina. O ser humano não tem essa verdade dessa consciência divina sendo assumida. Ele tem essa consciência do eu, que é essa consciência mental. E nessa consciência do eu, você não tem parâmetro para isso que estamos falando aqui. Mas a mente idealiza. Existem até pessoas que acreditam já terem realizado, porque tiveram uma experiência mística, que elas chamam de despertar da Kundalini, porque elas não sabem o que de verdade significa esse despertar. Então tiveram uma experiência assim chamada espiritual, tiveram certas sensações, certas percepções. Elas passam por diversas experiências e elas classificam essas experiências como o despertar, porque elas não têm o real parâmetro. Nesta consciência do eu, nós não temos parâmetro do que é esta realização. Gente, essa realização é o fim do sentido de separação. Isso é definitivamente, por mais estranho que seja você ouvir isso, é exatamente assim, é o fim definitivo de todo sofrimento psicológico, de toda a ilusão de uma identidade presente no tempo e no espaço, estando vivo e podendo morrer. O cérebro condicionado que nós temos no ego, nesse intelecto condicionado, nessa mente egóica, não alcança isso, Gilson. Isso está fora. Então, a realidade da verdade do seu ser é algo completamente fora de todo parâmetro da mente egóica. Isso é o fim do sonho, do sono e do sono profundo do ser humano comum. É o estado de túria. É outra coisa. Está fora de qualquer explicação, de qualquer expressão verbal, intelectual, de qualquer experiência, de qualquer memória, de qualquer coisa que uma pessoa possa passar por isso e continuar sendo uma pessoa. Não existe mais o sentido de um eu e o sentido de uma identidade separada que viveu a tal experiência e dela pode falar e dela pode relatar. Então, realmente, como você coloca, é algo muito inusitado tudo isso. E é só quando nós nos aproximamos de um encontro como esse que percebemos do que se trata. Ô mestre, sobre esse ponto que o mestre falou, despertar da Kundalini, né? Existe muitos relatos, né, no YouTube, que a minha Kundalini despertou, como o mestre falou, e se fala muito da questão de, né, abrir o meu terceiro olho, clarividência, clareaudiência, e se tem forte que eu não sei, isso é um despertar, agora estou vendo a realidade. No canal, nós temos diversos vídeos esclarecendo, nós temos uma playlist sobre o despertar da Kundalini. Não tem nada a ver com isso que vocês andam ouvindo. Kundalini, Gilson, é esta realidade da consciência. Essa energia de presença que é potencial em cada um de nós se atualiza. Nós sim carregamos esse potencial, essa energia. Ela está sendo hoje desperdiçada nesse mundo onírico, nesse mundo de consciência egóica, dessa consciência do eu. A gente aprofunda isso aí no canal. Temos diversos vídeos esclarecendo isso. Então, nós estamos desperdiçando essa energia. Quando ela fica disponível nesse corpo-mente para uma mudança nessa própria estrutura, nesta estrutura psicofísica, neste ser psicofísico, que é corpo, mente, emoções, sensações, percepções, quando esta energia fica disponível, que é a energia da consciência, essa é a energia da Kundalini. Kundalini é uma outra palavra para consciência. Quando ela desperta, ela opera uma mudança tão radical nesse corpo que o seu modo agora de pensar, sentir
E se mover no mundo é algo completamente fora desta ação egóica, desta ação egocêntrica, desta atividade do eu, comum a todos. Então, uma energia nova assume esse corpo-mente com o despertar da Kundalini. Aqui eu me refiro ao real despertar da Kundalini. É a realidade do seu ser que floresceu. É a realidade desta consciência de Deus que assumiu esse corpo-mente. Então, isso é a verdade do despertar da consciência. Então, os nomes são diversos. O próprio Ramana Maharshi, o meu mestre, ele dizia que Kundalini, consciência, Deus, verdade, é uma coisa só, são palavras. Ele dizia, são palavras diferentes para a mesma realidade, a realidade do seu ser. Palavra de Ramana Maharshi. Hoje, né, mestre, nesse tempo com o mestre, é notório, né, para mim ver essa brincadeira, essa ilusão desse experimentador tendo um despertar aqui, um despertar ali, mas como é forte isso em quem está numa caminhada espiritual de busca, até que, como o mestre comentou antes, né, a gente cansa. E aí a gente cansa, a gente clama a Deus e aí Deus se revela aí na forma como mestre, então daí muda o jogo, acaba, né, a busca e começa um trabalho, né? Um trabalho realmente de estar em satsang e de estar deixando essa energia disponível para estar presente, ver o que for que se apresente. E é tão interessante, Gilson, isso, que a verdade ele é tão singular, é tão única, que quando ela assume esse corpo aí de Gilson, não fica nenhuma ideia de que alguma coisa aconteceu. Porque nada aconteceu. Somente agora você percebe que você sempre foi o que você é. Agora aqui. Nunca deixou de ser isso. Não é uma coisa espetacular, não é uma coisa de, sabe, não é uma experiência da qual você vai poder descrever, explicar, nomear, contar para outros. Não existe nada disso. É algo tão natural, tão simples, tão real, como o seu próprio ser. A verdade do seu ser é simplesmente ser o que você é, o que você nunca deixou de ser. Então, não tem nada de fenomenal, de especial, de extraordinário nessa realização de Deus. É a verdade do seu ser sendo assumida aqui e agora. Então, você nem se preocupa mais com toda essa linguagem. Quando você vem a público e começa a colocar isso, como nós fazemos, aí fazemos uso de diversas linguagens e tal, mas tudo isso é dispensável. Tudo isso é dispensável, porque a verdade está no silêncio. A verdade está no seu natural estado de ausência do eu, o que é algo indescritível, inominável. Só o silêncio aqui faz sentido. Percebe? É bem isso. Mestre, gratidão, gratidão. Chegamos no nosso tempo aí. Gratidão por mais esse videocast. Para quem está assistindo o vídeo aí, deixa o like, deixa o comentário. Como o mestre comenta nos fins dos vídeos do canal, ele fala, nossa, se faz sentido, se inscreve, deixa o comentário, aproveita e comenta aí assim, faz sentido. E aqui no primeiro comentário vai estar o link do grupo de informações do Satsang. Tem os satsangs online, os satsangs presenciais. Então, quem quiser viver essa proximidade com um ser realizado, que é totalmente fora do que do que a gente possa imaginar, né? O convite está feito, é só entrar em contato aí. Mestre, muito obrigado, gratidão por mais esse videocast. Ok, pessoal, até a próxima. Então, a nossa ênfase aqui
Quando tocamos nessa questão do despertar da Kundalini, estamos falando do despertar da ausência do sentido do eu, do sentido egóico, desse sentido de separação. A nossa ênfase aqui está num trabalho direto em direção a isso.